Paulo César na área, Paulo César explode nas pernas do Beto, o rebote é dele ainda, Paulo César, Cacau em cima, Paulo César, Falcão, Vacaria, chuveirou é perigo, Vacaria, Paulo César cortando, Paulo César tirando, lindo gol de Paulo César, de pé direito, sensacional. Paulo César abriu, virou, terminada a peleja. Vitória do Esporte Clube Internacional por 2-1 sobre o Grêmio Futebol Porto Alegrense. Tarcísio, não deu, né? É lamentável, sinceramente, eu já tô no negócio, sabe, eu não queria falar não, mas eu vou dizer, já não aguento mais perder pro Internacional, não aguento mesmo. Este é um programa do tempo em que se amarrava cachorro com linguiça, uma época em que abobrinha era coisa de programa culinário e peneira não servia como guarda-sol. Hoje vamos voltar até 1975, ano em que um generalíssimo perdeu o superlativo e bateu as botas pela última vez. Em novembro de 75, a morte de Francisco Franco, depois de 36 anos de poder absoluto, restaurou a democracia espanhola, com o rei Juan Carlos assumindo o trono. Também em novembro, na África, Angola conquistava sua independência, aproveitando-se do fim da ditadura portuguesa. Antes, no mês de março, acabava a Guerra do Vietnã, com a tomada de Saigon pelos norte-vietnamitas. Estava consumada a maior derrota militar dos Estados Unidos. Em 75, o Brasil vivia o segundo ano do governo Geisel, e os militares daqui sonhavam com a bomba. Em julho foi fechado o acordo nuclear com a Alemanha, que permitiu a construção da usina Angra 2. Essa sim, literalmente, uma bomba. 75 foi também o ano em que o estado da Guanabara virou história. Em 15 de março, acontecia a reunificação com o estado do Rio de Janeiro. Em outubro, os protestos pelo assassinato do jornalista Vladimir Herzog no DOI-CODE de São Paulo obrigariam o governo a iniciar a chamada abertura lenta e gradual. O campeonato de 75 foi disputado por 42 times. Para chegar até a semifinal, o Inter passou por 3 fases. Santa Cruz, Cruzeiro e Fluminense foram os outros classificados. O Internacional vence a Portuguesa no Pacaembu em 75. O artilheiro Flávio Minuano, voltando ao Beira-Rio, recebe de escurinho e bate cruzado. Não deu pro goleiro Zecão, não. O segundo gol do Colorado também foi marcado pelo ex-corintiano Flávio Minuano, que hoje é professor de garotos nas escolinhas do Clube Atlético Monte Líbano, em São Paulo. O Inter ganhou jogando com Manga, Valdir, Viviano Pontes, Hermínio e Vacaria, Falcão, Carpegiani e escurinho, depois Borjão, Valdomiro, depois Jair, Flávio Lula. O Borjão, irmão do Carpegiani. O técnico era Rubens Dinelli. Dia 30 de agosto de 75, Luz a 0, Inter, o melhor time do mundo na época, 2. Uma bola já impulsionada para Hermínio. Hermínio tentou para Escurinho, subiu de cabeça e afastou Tadeu. Joga na diantita, Tadeu. Bola movimentada agora para Vacaria. Vacaria pela esquerda, vai suspender para a grande área. Ainda Vacaria, levantou para Lula, de sem pulo, atirou. Gol!
Internacional. Uma bola para Lula, deu de bate pronto. Ia ser sem pulo, a bola ainda bateu primeiro no chão, no bate pronto. A 3 minutos, Internacional 1-0 no Grenal da Copa Brasil, Lazier. Uma penetração surpreendentemente fácil para o Internacional pelo lado esquerdo. Vacaria reteve a bola, calculou a entrada de Lula e lançou para ele no pico da pequena área, sem marcação. Lula entrou, aparou a pelota de pé esquerdo, a primeira bola no golo, a primeira bola na rede. Lula 1-0. Jair com a bola, Jair demorando, Jair atirando, ele procura a ponta esquerda, vai ser afastada a bola pela cabeça de Cláudio, Cláudio tocando para o ataque, já temos 3 minutos além do tempo regulamentar, bola lançada pela direita para Valdomiro, Cláudio postando-se como ponteiro direito, Valdomiro não olha para ele, Valdomiro prefere atirar no comando para Escurinho, de cabeça para Flávio sair, Jair atirou, Flávio, gol, gol, gol! Gol! Flávio! O bicudo recebeu o passe certinho na conta. Tinha muito pouca gente na área desta vez. E o Flávio girou na saída de Jair, tocando a bola para o fundo do poço, torcida gaúcha. O tempo do gol. 4 além do tempo regulamentar. Seriam 49 minutos. Primeiro tempo. Give up your vows. Save our city. Save our city. Right now. Valdomiro, lá vai ele. Aí é que o Flamengo tem que colocar. Nessas horas, o homem aqui caindo para a esquerda. Olha o Valdomiro, olha o chute no ângulo, é gol! É gol! Perfeito com o pé esquerdo. Que golaço do Inter! Valdomiro abrindo a contagem. Edson, Rodrigues Neto, aquela posição é boa para o chute. Mas ele dá para o Júnior que também chuta dali. Rasteiro na área, olha aí, Luizinho pintou, tirou, é gol! É gol do Flamengo! Luizinho, é o tipo da jogada do gol que você pode cantar até antes. A beleza o gol do Flamengo. Eu disse, o Flamengo ia chegar lá. Impacta do Atlético, 2 jogadores do Internacional na barreira, partiu para a bola, Valdomiro tirou para o arco, bateu no chão, gol! Do Internacional! Tiro livre com barreira. Valdomiro atirou uma bola molhada na grama, ela bateu na frente do lado, picou e encobriu o goleiro. Lá vai Flávio, venceu seu marcador, saiu, o goleiro vai bater, atirou para a meta. Gol! Flávio passa à frente na tabela de goleadores do Nacional com a marcação do 4º gol para o Internacional. Caçapava para o Escurinho, um bom ataque do Internacional pelo meio com o Escurinho, Escurinho para Flávio, vai entrar pela área, pode marcar o gol, atirou a bola, vai entrando, gol do Internacional. Flávio aumenta o placar do jogo e o placar da sua artilharia na Copa Brasil.
3-1 pro Colorado contra o campeão carioca no Beira-Rio. Porque a coisa sempre era assim, ó. O Grêmio constrói o Olímpico, o Inter constrói o Beira-Rio. O Grêmio traz o Anchieta, o Inter traz o Figueroa. A competição saudável aqui. Então, constrói o Olímpico, constrói o Beira-Rio. Puxa, construído o Beira-Rio, o Internacional começou a ascender e a superar o Grêmio. Os anos sucessivos de campeonatos regionais. O campeonato com Minelli invicto, sem nenhum ponto perdido, só pontos ganhos em 74. E aí o ano seguinte, 75, o Inter campeão brasileiro. Os dirigentes, claro, o elenco de jogadores e o comando de Rubens Francisco Minelli. Nós tínhamos um grande treinador que era Rubens, né? E o Rubens queria sempre que a gente impuséssemos o ritmo. Acho que em futebol eu acho isso fundamental, aprendi muito com isso. Ou você impõe o ritmo, ou o ritmo é te imposto pelo adversário. Nós tomávamos a iniciativa. Então, para que você tivesse esse tipo de imposição de futebol, você, acima de tudo, tinha que ter organização. E isso nós tínhamos. Nós tínhamos um time, podia ter um time humilde até em algumas posições, mas é um time que sabia, um time determinado, que sabia o que queria fazer dentro do campo. Olha a aprofundada para o Paulo César, ninguém entrou, ele tem condições, se atrapalhou, pé esquerdo pode marcar, pé direito... Carioca ergueu, Flávio sobre Carioca, vai entrar. Gol! Gol de Flávio para o Internacional. Exatamente a 1 minuto 50 segundos de partida, etapa final. Amplia para 3-0 e agora é líder absoluto na tabela de goleadores da Copa Brasil 75, até este momento pelo menos. A bola está movimentada agora para Tilton. Tilton fora da grande área, vai tentar o tiro de esquerda. Cortou Falcão, a bola é do garoto Falcão. Arrancou para o contra-ataque do Internacional. Vai subindo pela meia direita, soltou a bola para Paulo César. Paulo César atravessou a divisória. Sobe pelo meio para Falcão, na tabela para Paulo César, para Escurinho, para Falcão, dominou na entrada da área para Luiz Fernando, para Falcão, vai atirar, atirou, gol! Gol do Internacional! Falcão! Em 75, eu fui quase todos os jogos, e daí em dezembro eu fui para o Alto Solimões, no Projeto Xondon, atendendo os índios, ribeirinhos, e daí eu voltei para Santo Antônio de Sá na partida contra o Fluminense. O fato mais marcante, talvez, daquele campeonato tenha sido o jogo com o Fluminense, no Rio de Janeiro,
porque o Fluminense era a seleção brasileira, praticamente. Se chamava Máquina Tricolor. O treinador do Fluminense era o Didi, né? Jogou na seleção brasileira, Folha Seca. Com Rivelino, Marinho, Paulo César Caju, Pintinho. Tinha uma outra semifinal, que era Cruzeiro e Santa Cruz. Então as declarações nos jornais, de modo geral, dadas por diretores do Fluminense e pelas pessoas da comissão técnica, que estavam muito preocupados era com outro jogo, para saber quem seria o adversário. A imprensa do Rio de Janeiro, a máquina vai amassar o Internacional. Você mostra para jogadores como Manga, Figueroa, Carpegiani, Valdomiro, Lula, enfim, todo aquele time maravilhoso. Você mostra um jornal desse, não precisa nem preleção. A gente entrou e aproveitamos isso, os mais experimentados, aproveitamos de, olha, eles estão achando que vão ganhar, não? Não podemos perder com eles. Aí chegamos lá, 2-0 para nós. E o Internacional fez uma partida brilhante. Lula, boa bola, Lula, gol, gol, gol! Arrumei um radião lá e consegui pegar a Rádio Globo. Depois o Paulo César deu aquele toquezinho, tocou por cima do goleiro. Olha o Paulo César atirando, gol, gol, gol! Paulo César! Era um barrancão grande e os Solimões lá embaixo. E começou a juntar de gente, eu do lado de um rádio, pulando e soltando foguete. Já me conheciam, porque eu era o médico da cidade naquela época. Aí quando eu cheguei em Porto Alegre, o aeroporto ali, meu Deus do céu, né? Aquela festa. Tinha tanta gente, Salgado Filho, mas tanta gente, que parecia que a Internacional tinha sido campeão. Mas se entendia essa manifestação do torcedor, porque pela primeira vez o Internacional chegava numa condição de ser campeão. A imprensa do Brasil e do Rio Grande do Sul só começou a respeitar o Internacional depois que ganhou do Fluminense no Rio. Era um belíssimo time esse time do Fluminense. Eu diria que ele só não foi campeão brasileiro porque ele deu a infelicidade de ser contemporâneo do Internacional, talvez do maior Internacional de todos os tempos, que era o Internacional do Falcão, do Carpegiani, do Batista, em seguida. Que é tricampeão nos anos 70. Do Figueroa. Mas ele perde o jogo marcante desse time, a derrota marcante é pro Corinthians na semifinal do Brasileiro de 76. Porque o Fluminense era muito melhor que o Corinthians. Muito melhor, desaba o mundo. É o jogo da invasão corintiana. Chove muito. E o Corinthians não jogou mais que o Fluminense naquele jogo. O jogo se nivelou por baixo. Teve pênaltis e coisa. O Inter não. O Inter, o Fluminense entrou achando que levou uma sapatada. Eu nunca esqueço desse jogo. O que jogou esse Paulo Roberto Falcão. E o Carpegiani, naquele jogo, deu um drible no Silveira, que era o zagueiro. Em 75 era o Silveira, magro. Que, coitado, foi acusado de furar a bola. Porque, na verdade, a bola estava ali onde ele chutou, só que o Carpegiani deu um toquinho nela, e aí a perna do Silveira foi lá em cima. Era um time espetacular esse do Inter. Era espetacular. Ganha a final do Cruzeiro, do Nelinho. E era um estilo novo de futebol, esse futebol mais duro, mais pegado, mais europeu. Foi o primeiro time no Brasil que jogava assim, mas com categoria, né? Com o Falcão, com o os volantes eram Figueroa. Falcão, Carpegiani, depois Batista. Era só jogador que sabia gastar. Give up your vows. Save our city. Save our city. No Brasil, antes mesmo de qualquer alteração na seleção, já começava a se impor em nível de clube um futebol bonito e bem mais próximo do futebol total que se vira na Alemanha. Um time de craques, mas com muito conjunto, muita saúde, passa a ganhar sistematicamente dos times que tinham apenas craques. Lula. Boa bola. E o gol sensacional do Inter. Lula de perna esquerda que tira o cruzado incrível. Boa bola para Paulo César. Olha o segundo do Inter. Gol sensacional de Paulo César para o Inter. Que categoria! Em 1975, o Inter gaúcho jogava por música e a MPB estava em alta como o Colorado. Naquele ano bastava ligar o rádio
para ouvir sucessos como Refazenda, de Gilberto Gil. Acataremos teu ato, nós também somos do mato, como o pato e o leão. Aguardaremos, brincaremos no regato, até que nos tragam frutos teu amor, teu coração. Outra música muito tocada no ano foi Kid Cavaquinho, com João Bosco. Oi, que foi só pegar no cavaquinho pra nego bater, mas se eu contar o que pode um cavaquinho, os homens não vai crer. Mas quem arrombou a festa foi mesmo a ovelha negra Rita Lee. Levava uma vida sossegada, gostava de fome e água fresca. Da música para o futebol. O título brasileiro de 75 foi decidido em uma única partida no Beira-Rio. E Rubens Minelli continua contando como foi aquela final entre Inter e Cruzeiro. Era a primeira vez que ia ter uma final que paulistas e carioca não iam participar, né? Eram mineiros e gaúchos, né? Então aquilo repercutiu de uma maneira positiva e a imprensa toda, além de ser uma final do Brasileiro, estava lá. Era um fato inusitado, né? Foi um jogo maravilhoso, em que nós ganhamos e poderíamos ter perdido. O Manga fez defesas maravilhosas, até no final do primeiro tempo, o médico me procurou e disse: olha, o Manga está sentindo a virilha. E o meu reserva era o Schneider. O Schneider era um muito bom goleiro, mas o Schneider não tinha personalidade para enfrentar uma final. E aí eu fiz um garrote pro Manga, peguei uma joelheira lisa, enrolei, fiz um garrote, falei: pô, isso aqui você vai ter que jogar, não chuta tiro de meta, nada, mas você vai ter que jogar. E o Manga se transformou praticamente no responsável pelo título, porque o Cruzeiro criou muitas situações, o Nelinho deu 4 ou 5 chutes maravilhosos e o Manga fez defesas espetaculares. Então nós acabamos ganhando o jogo em que nós poderíamos ter perdido. Foi um jogo absolutamente igual, um jogo maravilhoso. Se houvesse um Oscar para jogador de futebol, naquela decisão de 75 ele iria para o zagueiro chileno Figueroa. Além de comandar o time colorado, Dom Elias se deu ao luxo de marcar o gol da vitória. Foi uma falta do lado direito, que foi contestada pelo Cruzeiro, uma falta no Valdomiro, que o Valdomiro cobrou a falta, jogou a bola dentro da área, e o Figueroa, que estava acostumado com aquela jogada, veio por trás, ganhou em altura e acabou fazendo o gol. O grande líder do time era o Figueroa? Era, de todas as maneiras era. Ele era o capitão da equipe e ele tinha uma ascendência boa sobre os companheiros. Porque realmente ele era uma pessoa super positiva. Né? Porque hoje você vê, por exemplo, um líder de um time, ele é ele e o resto é o resto. Não é? Ele consegue ser o líder porque ele talvez tenha a melhor maneira de se expressar, entende? Ou então é a figura de proa da equipe, mas não é aceito pela unanimidade. E naquele tempo não existia isso, não. Havia um respeito muito grande. Eu era muito amigo de Érico Veríssimo, tive a sorte de estar com ele, com Luis Fernando, seu filho, e jantar. E uma vez ele falou uma coisa muito importante, que a vezes, quando você é por adopção, a vezes mais que quando nasce no lugar. E eu posso dizer que sou brasileiro por adopção, realmente. O lado brasileiro de Figueroa nasceu por causa de uma paixão colorada. Ele foi zagueiro do Internacional de 71 a 76 e fez história no clube. Até hoje, um é ligado ao outro. Um dos filhos dele mora em Porto Alegre e é torcedor do Inter. O Nelinho estava no pé da trave, do lado direito do Raul, ao lado do Raul. E quando foi antes da cobrança, o Raul II pediu o Nelinho que pudesse sair dali e deixar que ali e marcar. E o Raul falou para mim assim: o Nelinho pode sair daí, porque eu não vou sair do gol, porque do jeito que ele cruza, não dá tempo da gente sair do gol. Houve a cobrança, o Figueroa subiu mais, tocou na bola, que ela foi caprichosamente lá no pé da trave para poder o Internacional ter o gol. Uma barreira ao potente chute de Nelinho era o veterano goleiro Manga.
Eu acho que ele tinha uns 38 anos. Eu chutava de bola parada, bola rolando, do lado esquerdo, do lado direito, no chão, no alto, de qualquer jeito. E o Manga pegou todos. E essa final realmente foi uma final maravilhosa, que não foi um jogo truncado, um jogo em que eles tiveram chances de gol, nós também tivemos. Elias Figueiredo, o Inter passou a sonhar em chegar a um patamar nunca antes alcançado. A cada temporada, a equipe mantinha seus principais jogadores e agregava valores de qualidade inquestionável. Em meio aos reforços, o Inter conseguia ver surgir uma das mais qualificadas gerações de jogadores formadas em suas categorias de base. O lateral Cláudio, o volante Caçapava e os meio-campistas Falcão e Carpegiani, o goleador Escurinho, o ponteiro Valdomiro, que veio ainda jovem de Criciúma para se sagrar o goleador com mais títulos da história do clube. Este inesquecível time era comandado pelo técnico Rubens Minelli. Rubens Minelli treinou o Palmeiras meia dúzia de meses, ele mora em Ribeirão Preto, Ouro Preto, São José do Rio Preto. É excelente figura, eu gostaria que viesse para São Paulo. Mas o meu pessoal do futebol vem assim, por telefone com o governador de São Paulo. O pessoal quer um renome, ele não tem nome aqui em São Paulo. Não era um nome conhecido. Mas leva que você vai gostar, ela. Aí eu cheguei em Porto Alegre, foi o Asmus e o Marcelo Feijó. O Asmus tinha um avião. Eles foram lá e trouxeram o Minelli. E quando eu fui conversar com o presidente Herman, eu falei para ele, olha, presidente, vou ser sincero, eu acho que nós precisamos de reforço. Agora, entenda bem, eu não quero novidade, eu quero reforço. Aí ele falou, não entendi. Então é o seguinte, se eu tiro um titular do outro time na posição que eu quero e me trago. Agora, a reserva dele não serve para mim. Se a reserva dele, meu time vai continuar como está, eu quero um titular. Aí foi quando nós trouxemos o Lula, né? E depois o Flávio. Dia 74 foi marcante. E a própria imprensa esportiva deixava bem claro sempre de que o Inter não chegou ao título por problema de arbitragem. Então aquela base fez com que o time de 75 fosse bem confiante, melhorou ou trocou a característica do ataque, veio um centroavante experiente de Europa, né, com o mundo inteiro nas costas e que foi muito útil, que foi o Flávio. Quando eu achei que aquele era o time, eu comecei a fazer treinamentos técnicos, né, e táticos também, né? Mas o grande segredo nosso no tempo que eu tive no Internacional, com um time cheio de craques, por isso que eu consegui mais resultados no Internacional do que em outras equipes, porque não tinha a qualidade que o Internacional tinha, né? E a partir daí, eu devo exatamente aos jogadores a conquista dos títulos. Foram eles que ganharam dentro do campo e obedeceram taticamente e religiosamente aquilo que eu pretendia. Eles passaram a acreditar em mim. Então nós modificamos tudo, né? Começamos a marcar a saída de bola dos jogadores, né? Começamos a treinar jogadas ensaiadas. Nós viemos da base, viemos do juvenil. Você sabe que quando nós estávamos no juvenil, era uma preparação para vir para o time de cima e não saber se tu ia ficar dentro do grupo, né? Sim, sim. Então você fazia de tudo embaixo para que tu pudesse chegar aqui no time de cima, aqui no grupo e lutar. Então você já vinha aquela determinação, né? Aquele amor pelo Internacional, já deu da época de júnior, na época juvenil, e para que tu tivesse essa oportunidade. Aqueles guri entravam das categorias de base, entravam no time, aí a gente dava liberdade para eles, ó, aqui tu vai ser igual a nós, sim. Né? Tu vai errar, se nós errar, tu tem que dar bronca, briga, tira com nós. Era o histórico da convivência, isso aí. Era um time tão profissional que ele dentro de campo era todo mundo unido, companheiro, parceiro de luta e ao mesmo tempo brigávamos um com o outro, mostrando que no futebol nenhum tempo, nenhum resultado consegue ser recuperado. Quando tu perde um jogo, tu já perdeu o jogo. Não tem como buscar mais. E naquela época a gente não tinha os grandes salários que se tem hoje, nós vivíamos do bicho. O bicho era a premiação por vitória. E nós abdicamos, inclusive, muitas vezes, de prêmio por empate. Lembra que ele dizia, não, vamos negociar um bom prêmio pela vitória, vamos abrir mão do prêmio do empate. E nós jogávamos para ganhar sempre. Nós montávamos rifa e cada jogador tinha um talãozinho de rifa que ele tinha que vender. Ele tinha que vender, senão ele tinha que comprar. Resultado, antes de cada jogo no Beira-Rio,
Ali no portão 1 antigo, tá, onde tinha a porta da concentração pela cozinha, nós saímos a vender rifa durante as preliminares. Vender rifa pro torcedor. Nós todos nós. Comprava, né? Todos nós e o torcedor comprávamos. Olha, é rifa da caixinha. De uma maneira geral, eu trabalho em grupo. Eu acho que o futebol é um esporte coletivo e que você não pode deixar nenhum detalhe de lado, né? Então, de uma maneira geral, é evidente que existem aqueles que você tem mais afinidade, né? Mas, de uma maneira geral, quando se fazia alguma coisa, ou cobrança ou elogio, era todo mundo junto e para todo mundo. Eu sempre trabalhei dessa maneira. Então, eu não gostaria de destacar um ou outro, porque eu vou cometer uma injustiça com os demais. Dentro do campo, na concentração, ali dentro do campo, então nós tínhamos uma amizade muito grande e a gente queria, todo mundo queria a mesma coisa. Né? Quando nós perdemos uma partida, nós perdemos 3 partidas em 75 e 76, 3 partidas. Né? Quando nós perdemos uma partida, no outro dia, meu Deus, não via ninguém na rua. Ninguém, todo mundo ficava escondido dentro de casa, com vergonha, e esperando o quê? Tomara que passasse esse dia rápido para vir um outro jogo, que a gente sabia que ia ganhar. A torcida gritando, Colorado, Colorado. Vamos à cobrança de falta. Valdomiro. Atenção. Bola na área. Figueiredo. A alegria da torcida colorada. O Beira-Rio lotou para ver Inter e Cruzeiro. A primeira vez que um time gaúcho participava de uma decisão nacional. O Cruzeiro... Chico Fraga. Lula vai desmarcar. Chico de longe. Caçapava, Paulo César. Falcão. A pinta. Ajeitou para o pé esquerdo. Raul. Zé Carlos para Eduardo. Olha a bola aprofundada para Palinha. O passe é perigoso. Virou. Manga. Ainda o Inter. Paulo César. Caçapava. Chico Fraga. Por elevação para Paulo César. Foi Moraes. Paulo César passou. Entrou na área para trás. Flávio. Ajeitava para o pé esquerdo. Rebote é Lula. Foi desarmado pelo Nelinho. Nelinho ainda. Foi para cima do Chico Fraga. Pé esquerdo. Manga. Escanteio. Por dentro para Paulo César. Para Valdomiro agora pelo lado direito. A finta. Pode ajeitar para o pé esquerdo. Virou. Raul soltou. Agarrou de novo. Bom lance de Valdomiro. Atenção. Manga. Escanteio. Olha o Palinha livre. Bateu em Figueiredo. Manga. Olha os jogadores aguardando a cobrança do escanteio. O árbitro consultando o seu cronômetro. Prepara Chico Fraga. Está terminada a primeira etapa aqui no Beira-Rio. 0 para o Internacional. 0 para a equipe do Cruzeiro de Belo Horizonte. Nesse grande jogo da decisão da Copa Brasil de 1975. Bom, se a intenção do Mineiro era jogar menos no primeiro tempo, ele conseguiu. Aí está dada a saída agora para a segunda etapa. Aí no Nelinho. Passou também para o Chico Fraga. Cruzamento saiu. Manga. Soltou. Ô, Falcão, aí não é hora de brincar. Manga. Viram o que o Falcão fez? Mas sofreu falta no lance. Vamos à cobrança de falta. A torcida gritando Colorado, Colorado. Vamos à cobrança de falta. Valdomiro. Atenção.
Bola na área. Figueroa. A alegria da torcida colorada. Chama-se Figueroa, número 3. Altair Santos, que golaço! Só poderia ser ele, o maior nome na atualidade deste time do Internacional, autor de tantas decisões, especialmente no âmbito regional, acaba agora, quem sabe, se constituindo na grande decisão também deste jogo final. Figueroa, Valdomiro cobrou como cobra por elevação. Figueroa entrou na cabeçada, a bola ainda bateu no poste direito e acabou no fundo da rede. Pode estar aí a grande decisão do brasileiro. Atenção! Nelinho toma bastante distância. Foi ele na bola. Manga! Que bomba, hein, Valtair? Uma bomba. Manga defendeu para escanteio. Agora o Cruzeiro é quem tem pressa. Olha lá o escanteio já cobrado. Tirou Valdir. A sobra ainda é de Piazza. Olha o lance. Valdomiro. Ainda o Valdomiro levando. É sobre ele, Isidoro. Cruzamento saiu. Lula! Como é que fica o jogo agora aí, Vicente Pinheiro? O gol para a decisão, Celestino, foi feito pelo jogador das grandes decisões, Elias Figueroa, e lança na partida um dado que subverte integralmente aquele quadro que se vinha apresentando. O Cruzeiro agora é a equipe apressada, a equipe que corre em campo e que tem que se abrir. E o Internacional, que já leva a vantagem no histórico, ganha agora a vantagem do espaço. Há pouco Lula desperdiçou uma grande oportunidade, nascida exatamente do necessário, do inevitável, do fatal desespero que agora assalta a equipe do Cruzeiro. Do Manga, com uma mão só. Olha o Palinha disparando, tem Hermínio ali. Ainda o Palinha. Batata, fechou a defensiva do Inter. Chico Fraga, Eduardo. Por se atrapalharem totalmente os jogadores do Inter. Eu vi 2 erros de arbitragem nesta carga do Cruzeiro. Foi falta do Palinha em Figueroa. E depois vi impedimento de Palinha. Mas a falta foi flagrante, foi como eu vi pelo menos. Passou bem Paulo César, para Lula. Atenção. Lula de novo. Que lance, que lance. Deve chutar direto, Nelinho. Lá foi ele. Manga. Belo lance de Eduardo, olha o cruzamento. Figueroa para trás inteligentemente. O chileno sentiu que o rebote não era dele, que ele não tinha mais goleiro no lance. Bela jogada do Figueroa. Grandalhão Moraes vai para a área. Aí aparece ele, número 2. Olha o escanteio cobrado. Moraes, Manga. Pé esquerdo para a área. Batata. Palinha. Estourou Hermínio na hora precisa. Valdomiro. Paulo César. Paulo César. Lula. Pelo miolo. Flávio para Lula de novo. Saiu Raul. Chico Fraga. É o Inter descendo de novo. Para Lula. A bola não passou. Nelinho. Aprofundou para o Eli. Foi lá o Hermínio sobre ele. Já que tomou conta da situação. Foi falta em Hermínio.
Minelli é uma pilha de nervos. Minelli quer ver o finzinho aí, Valtair. Peça para os companheiros deixarem ele assistir. Não deixaremos. Ok. Nós também precisamos trabalhar. Vai né? terminar a partida. Terminou. Inter campeão do Brasil. Minelli. Saiu o Minelli pro vestiário. O Inter é campeão brasileiro. Aí a emoção da torcida invadindo completamente o gramado. Ô Figueiredo, você provou hoje que o zagueiro no momento de decisão tem que ser também atacante. Bom, mais uma vez eu tive a sorte de fazer o gol. Eu acho que mais que nada se deve isto ao Valdomiro, foi o que cruzou bastante bem essa bola. Isto veio a coroar o esforço dos meus companheiros. O gol não foi meu, o gol foi de todos meus companheiros que lutaram dentro do campo. Bueno, tinha prometido a Valegrado faz um tempo atrás que eu ia a levantar essa taça, ia a trazer, ia a dar para ele, porque acreditar no nosso time, acreditar no nosso trabalho e que nós íamos sair de campeões. E aí eu cumpri com a minha promessa e com a minha palavra. Aí, portanto, o Figueiredo entregando a taça a Arthur de Alegrar. Ainda não terminou, estamos celebrando, eu acho que ainda não terminou. Vamos celebrar tranquilo todo isso. Figueiredo certamente falava sobre a ida ou não ida. Não é hora de falar nisso, é hora de jogar contra a Caixa Econômica, a seleção da Caixa, e é hora de falar no seu livre. Eu tinha ainda mais um jogo com a Caixa Econômica, por Inter, é hora de falar nisso, é hora de falar nesse time, porque foi ganho não só pelos jogadores, sino que foi ganho pela torcida, foi ganho pelos diretores, foi ganho por Minelli, que muito bem nos dirigiu, por Chin, que também foi um grande preparador, por corpo médico, massagista, repero, por todos nós, foi ganho essa Copa. E a todos eles, eu dou meu abraço e deixo para vocês. Está muito demorado isso, claro.